Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. É muito engraçado assim, pregar de noite, que eu tô meio assim, Caraca, gente, eu acordo 5 horas da manhã. Esse horário, quem é mãe que acorda cedo aqui, levanta a mão. Que sabe que eu estou... Esse horário, Jéssica, você não dorme. Você tá bem aqui na minha beira. Cuidado para não pescar hoje. Cuidado para vocês não dormirem hoje. Se eu tô acordado, vocês vão ter que ficar também. Vamos junto, irmão. Vamos prestar atenção naquilo que Deus quer fazer hoje. Mas a noite é tão difícil para nós, assim, para as mulheres, assim, para as mães que acordam cedo. Eu, de verdade, assim, quando eu era mais nova, gostava de ficar acordada até tarde. Mas depois que a gente vira mãe, 7 horas da noite a gente tá querendo fazer o quê, Agatha? Dormir, irmãos. Então você não critica uma mãe quando ela fala assim: não quero sair, Jeff. Não quero não sei o quê, porque ela tá cansada. Ela tá cansada. Ela quer dormir. Para ela, a bênção na vida dela é dormir, irmãos. Aleluia. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Quero começar agradecendo a vocês por todo o carinho, por todo o amor que vocês têm com a minha família, com a minha casa, com os meus filhos, comigo, com o meu marido. É tão especial ser amada por vocês, é tão legal. Eu tenho recebido tanto amor, mas tanto amor, que tem hora que eu falo assim: meu Deus, mas o que eu arrumei para receber tanto amor desse pessoal? É verdade. Tem hora que eu falo: o que eu arrumei da minha vida? O que eu fiz da minha vida, Lourenço, para receber tanto amor desse pessoal? Eu me sinto muito amada, gente. Eu me sinto muito amada. E eu falo assim, Deus, Ele realmente faz infinitamente mais. Hoje eu postei um vídeo no Instagram e Vinícius me fez uma pergunta assim: o que você falaria para a Isa de 10 anos atrás? O que você falaria? Aí eu falei assim: uau, difícil essa pergunta. Mas eu falaria: não desista, continue crendo, permaneça em Jesus. Você vai ter uma família de verdade, você vai ter filhos maravilhosos, você vai ter um casamento de verdade e você vai viver numa comunidade de verdade. Que eu de verdade não sabia que era possível, mas é possível. E a gente desfruta da comunidade que a gente constrói. Então, se você está sentado aqui, você não é um mero participante. Você é um construtor daquilo que estamos vivendo. Se nós vivemos essa comunidade de verdade, é porque você tem parte nisso. Você está construindo a comunidade que nós estamos vivendo. Isso é muito legal, né, Bruno? Boa noite. Tá acordado, meu amigo? Deixa, eles estão aqui na minha frente, deixa eles dormir. O JJ já tá assim, gatilhando para dormir com a Nath ali. Só... É, Pri? É assim, Pri? É, né? Depois você conta a verdade pro pessoal, tá bom? Tô muito feliz de trazer o livro pra vocês. O livro chegou. Glória a Deus, chegou! Aleluia! É muito legal, porque na hora que eu vi assim, aí o meu filho ficou assim: Mami, gold! Que tinha ouro no livro, aleluia, é ouro do céu, né, amiga? É ouro do céu. Mas é muito legal, assim, poder pegar na mão, poder ver promessa do Pai se cumprindo. Talvez para você possa ser só um livro, mas para mim são promessas que Deus me fez há muito tempo atrás sendo cumpridas. Essa sensação, esse é o gosto, sabe? De promessa cumprida. Não tem nada mais poderoso do que você ver uma promessa sendo cumprida na sua vida. Esse livro, para quem não sabe, todo mundo já tá cansado de saber no caso, né? Mas vai que tem alguém que não sabe, Ana, eu vou ter que falar. Vocês vão ter que me aguentar pelo menos mais algumas semanas. Depois eu mudo o disco, tá bom? Eu prometo, amigos, eu mudo o disco. Aline, muda mesmo, né? E esse livro são devocionais, é uma jornada, na verdade, de 40 devocionais. É uma jornada muito legal. Eu fiz para mulheres, mas vocês não sabem o que está acontecendo. Tem marido fazendo junto com a mulher. E está sendo realmente muito legal. Muito legal, porque assim, Deus vai falar com a mulher, Deus vai falar com o marido. Então, se você quiser fazer com o seu esposo, você faz junto. É uma jornada de 40 devocionais. Esses devocionais é muito interessante porque eu conto a minha história aqui. Eu conto várias partes da minha história. Quem já começou a ler, né, Jai? Você vê que tem coisa da minha história aí, né? Meu Deus, qual é a reclamação? Não é o momento, irmã. Tô tentando vender o livro, irmã. Aplausos pra minha amiga. Vai! Essa aí tá vendo, né, Felipe? Ela que vai me ajudar a vender esses livros tudo. I love you, girl. Ela trouxe, Eu tenho que assinar. Ai, sua mãe, que linda mãe dela.
Sua filha é uma bênção, um presente para nossa igreja, para nossa vida e para nossa sobrancelha. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Jai. Amém? Então assim, ó, calma aí, deixa eu terminar de falar que eu já entro na mensagem, tá? Esse livro aqui, ó, dia 8 de março, domingo. Irmãos, quem não aparecer lá... Alguns amigos já vieram falar, não vou poder ir. O Cal não ia. Aí diz ele que eu fiz uma macumba pra dar errado o negócio dele. Ele deu errado, você acredita? Eu não fiz macumba não, meu filho. Eu sou crente, mas ele não ia, agora vai. Por quê? Porque Deus não deixa ele ficar longe de mim. Ele até tenta. E aí eu quero te convidar, se você não tá servindo no outro campus, tá? Não fica se desescalando, não. Mas se você pudesse desescalar, brincadeira ali. Brincadeira, irmã. Brincadeira. Bruno, a sua esposa tá desescalada. A sua esposa tá desescalada do seu campus. Porque se ela não estiver lá, ela sabe que ela vai arrumar um problema muito grave. Então assim, dia 8 de março vai ser o lançamento, vai ser muito legal. A gente quer tirar foto com você. Eu quero escrever no seu livro. Sério, eu quero ter esse momento especial com você. É Dia Internacional da Mulher. Você vai? Você tá rindo porque você vai? Você vai, né? Você vai. Que bênção. Que bênção. Coloca os homens pra fazer nos outros campos. Qual é o problema? Um dia só, irmãos. Vai dar nada. Fala. Oi? Deixa ele perguntar. Vou falar agora. Eu gosto da colaboração de vocês, porque vocês sempre puxam para um negócio interessante. Agora, para você comprar o livro, cadê o Douglas? O Douglas está lá atrás. Tem os livros ali. Eu trouxe alguns livros para vender. Só que assim, se você vai no dia 8, pega lá no dia 8. Entendeu? Agora, se você não vai no dia 8, por quê? Porque você não pode. Não pode. E Deus está vendo mesmo se você não pode. Aí você pega o seu livro hoje. Não compra só para você não, compra para você, para sua mãe, para sua sogra, de verdade, para as mulheres que você conhece. Isso é um presente do céu para a vida das mulheres que cercam você. Então vai lá fora, conversa com o Douglas. Douglas tá lá o Douglas lá, ó. Tem os livros ali e é isso. Vou ficar muito feliz de você ler aquilo que o Pai me entregou. Então tá bom, chega de livro, né? Vou começar a falar do que importa mais. E hoje é muito legal porque a gente tá em casa, né? E é uma pregação diferente das que a gente faz no cinema. Eu fiquei pensando. Porque eu tô muito acostumada com cinema. E no cinema é diferente. A gente tem que estruturar de uma maneira diferente. A gente tem mais tempo aqui, tem muito tempo. Que bênção, meu Deus. Glória a Deus. Mas eu não vou passar, vou tentar não passar, não. E na verdade, quero falar com vocês. Eu abri meu coração assim. Contar muito da minha vida, tá? Então hoje vai ser assim, não vai ser nada muito estruturado. Vamos ver o que Deus vai falar, o que Deus vai fazer. Então é uma conversa, eu quero conversar com vocês daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Já vai fazer 4 anos que nós estamos aqui. 4 anos? 4 anos, 2022, 4 anos. 4 anos, 4 anos. Já vai fazer 4 anos que nós estamos aqui, 3 anos e pouco, quase 4 anos que estamos aqui. E Deus tem feito tantas coisas na nossa vida, tantas coisas, e eu quero compartilhar com vocês coisas que eu tenho aprendido, que tem me tornado uma mulher constante, que é o nome do livro, tá? Coisas que eu tenho aprendido. E primeira coisa que eu quero falar com vocês eu quero contar como é que foi esse negócio do livro, sabe? Como é que foi esse negócio do livro? Vocês vão entender por que eu quero falar isso com vocês. Ano passado foi muito interessante. Sabe aquela coisa que você sabe que vai acontecer uma hora na sua vida? Alguém tem algo assim? Que Deus te falou lá atrás? Sem medo, levanta a mão. Alguém tem algo assim? Você sabe que vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Você só está esperando a hora que vai acontecer. Era assim pra mim. Eu sabia que ia acontecer. Uma hora eu sabia que ia acontecer. Mas eu só estava esperando a hora. E eu tinha muito medo de fazer a coisa certa no tempo errado. Sabe por quê? Porque algumas vezes na minha vida eu já tentei fazer a coisa certa, Ana, só que era na hora errada. E quando é na hora errada, o resultado disso é fracasso e frustração. Presta atenção, quando você está fazendo uma coisa, é até boa, a ideia é boa, a tentativa é boa, o objetivo é bom. Mas se a hora estiver errada, isso gera em você frustração. E a minha oração era: Senhor, eu sei que é o tempo de eu cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, cuidar ali da igreja no cinema que o Senhor nos confiou.
E na hora que o Senhor quiser fazer isso, o Senhor vai fazer. Eu não quero fazer nada na hora errada. Aí no ano passado eu ouvi a voz clara do pai, dizendo pra mim, foi muito claro, gente. Eu no meio da minha confusão lá, com os 3 crianças pequenas, um chorando, o outro gritando, o outro batendo. E me dando carinho ao mesmo tempo, que é assim, irmão. Grita, briga, dá carinho, beija, abraça, é uma coisa. Cada hora eles estão de um jeito, cada segundo. E aí Deus foi muito claro comigo e falou assim, você vai escrever agora. Aí eu falei, excelente momento, Deus. Excelente momento. Um menino de 1 ano, o outro de 3, o outro de 5. Excelente momento. Naquela coisa arada toda. E Deus falou, mas é agora. Eu tô falando pra você que é agora. Lembra que você conversou comigo que não queria fazer a coisa na hora errada? Então, agora é a hora certa. Agora você vai ter que escrever. E eu fiz uma oração silenciosa no meu espírito. Eu falei bem assim, pai... Se o Senhor está me pedindo isso, eu quero te pedir uma coisa. O Senhor vai ter que se encarregar de me dar aquilo que eu preciso escrever. Porque eu não quero fazer nada no meu esforço. Eu não quero sentar e ficar pensando em nada, Ana. Do mesmo jeito que o Senhor tem me dado todas as mensagens que eu prego, tudo aquilo que eu falo, o Senhor vai me encontrar e o Senhor vai me dar aquilo que o Senhor quer que coloque. O Senhor vai me dar o número de devocionais, o Senhor vai me dar como é para fazer, o Senhor vai me dar a estrutura do livro, o Senhor vai me dar a cor do livro, o Senhor vai me dar os detalhes do livro. Essa foi a minha oração silenciosa. Só que o Espírito Santo, ele conta pros outros, né? E aí, de repente, um dia eu tava na sala, eu contei para algumas mulheres aqui, eu tava na sala da psicopedagoga do meu filho e encontro uma colega minha que nem era minha amiga na época, Jesus amado. Era uma conhecida. De repente, ela fala para mim assim, ô Isa, tava orando por você. Ela não sabia de nada, de livro, de nada, irmãos. Tava orando por você, Isa. E Deus falou para mim assim, para mandar falar para você que Deus vai te dar uma porção diária. Todos os dias você vai receber uma porção diária. Ela não sabia do que, irmãos, que ela estava falando. Você vai receber uma porção diária todo dia. Diária todo dia, né? Você vai receber uma porção diária. Assim como o maná caía no deserto todo dia, você vai receber. Prepara o seu cesto, porque ele vai ser cheio todo dia pelo Senhor. Ela me fez uma imagem no chat GPT. Ela falou, aqui, mandei o chat GPT gerar uma imagem disso aí que eu tô te falando. Ela me fez uma imagem do deserto e um cesto no meio do deserto. O cesto preparado para receber. E exatamente assim aconteceu. De repente eu estava cuidando das crianças, vinha o texto inteirinho. Aline, é assim, assim, assado. E aí, enquanto os meninos estavam gritando, e às vezes a minha mãe conseguia olhar os meninos, às vezes não. Minha mãe tá de prova aqui que não deixa eu mentir. Como é que foi, né, mãe? Tinha que fazer um reality show, como é que se escreve um livro com 3 crianças. Isso ia fazer sucesso, irmãos. Porque é coisa que só Deus pode fazer mesmo. O negócio vinha, aí o menino gritava, falava, pera aí um pouquinho, meu filho, pera aí um pouquinho, última frase, passava. Escrevia. Aí depois que eu ia ler o negócio, eu falava assim, oh my God. Realmente um trem tão bonito desse, só podia ter sido escrito pelo céu. Só realmente tinha passado no meu dedo. Sabe aquela coisa que veio, só passou pelo meu dedo. E foi o Senhor quem fez. E quando é o Senhor quem faz, não gera frustração, não gera sensação de fracasso, não gera peso. Isa, como é que você fez para fazer com 3 crianças pequenas? Sei lá, foi o pai que fez. Eu tô feliz. Não foi sofrido. Não foi sofrido, meu amigo. Foi bom. Foi bom. E a verdade é que muitas coisas, tem vezes, né? Tem coisas que nós precisamos fazer, e agora eu quero falar diretamente com você. Tem coisas que nós precisamos fazer que é agora. Anote isso no teu coração. Tem coisa que é para agora, não é para depois. Às vezes Deus está te direcionando a fazer coisas que é para agora, não é para depois. E a gente precisa saber obedecer prontamente. O problema é que quando Deus fala uma coisa com a gente, muitas vezes a gente olha e fala assim, oh Deus, beleza, escrevi um livro, Senhor, mas eu tenho 3 crianças pequenas. Agora, Senhor, não vai dar tempo. O problema é que diante de coisas que o Pai confia a nós, muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e para as impossibilidades, enquanto Deus está chamando a gente para olhar para o Deus que nos dará a força e nos dará a unção para fazer aquilo. Tem coisa que é para agora, tem coisa que Deus está te chamando que é para agora, não é para amanhã. Porque tem gente que está precisando agora. E deixa eu te falar uma coisa, para você já tá bom.
Você já conhece Jesus. Você já vive numa comunidade saudável. Você já tem um home church legal. Mas a mulher que está lá fora, ela não tem. A família que está lá fora, ela está desesperada, precisando ler um negócio que você escreveu. Ela está precisando ouvir aquilo que você carrega. Ela está precisando sentar na sua mesa para escutar aquilo que o Evangelho fez na sua vida. Então para de ficar refém do teu próprio umbigo e da tua própria circunstância. Olha para quem está precisando ouvir aquilo que vai fluir através de você. Eu escrevi sobre isso esses dias, não foi nesse devocional, mas Deus falou tanto comigo. Um mundo melhor é responsabilidade de cada um que está sentado aqui. O problema, Aline, é que a gente não se responsabiliza. A gente fala assim, não, daqui a pouco, porque eu estou ocupada demais para fazer. Eu tenho filho demais para cuidar. Eu tenho casa demais para cuidar. Eu tenho trabalho demais para cuidar. E aí a gente vai se tornando egoísta, amantes do nosso próprio umbigo. Esquecendo que o mundo, ele está pedindo para que os filhos de Deus se revelem nessa terra. Isso acontece tanto com as mulheres, mas tanto com as mulheres. E se eu vier aqui essa noite só para te falar isso, já tá bom demais. Principalmente com as mulheres. A gente está ocupada demais, Ana, para fazer além. E eu vou falar um negócio, que eu tô em casa mesmo, não tô nem aí, vou falar o que eu quiser. Hoje eu vou falar o que eu quiser. Quando é que eu não falei isso? Quando é que eu não falei, né? Todo dia eu falo a mesma coisa. Falo o que eu quiser mesmo. Senhor, o que o Senhor quiser, não é o que eu quiser. Já conversamos, Senhor. Esqueci o que eu ia falar. Falei, lembrei, irmã. Aleluia. Mas é verdade. Muitas vezes eu falei sobre isso, sei lá onde, algum lugar. Talvez é com vocês mesmo que eu falei. Muitas vezes a gente olha para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, tá? Eu vou usar a condição dos filhos. Deus te deu seus filhos, eles são flechas do Pai na tua mão, sim ou não? Sim, glória a Deus, aleluia. Aí as mulheres falam assim, meu ministério é cuidar dos meus filhos. É óbvio, é a sua obrigação. Deus deu ele para vocês, quem é que vai cuidar? A sua mãe? Você? Mas isso é óbvio, né? Isso aí é igual 2 mais 2 é igual a 4. O filho é seu, quem é que tem que cuidar dele? Repita. Fala eu. Fala eu. Fala mais forte, eu. Você. Quem tem que cuidar do seu filho é você. E aí, muitas vezes, a gente põe a culpa nos meninos, Aline. A gente põe, você sabe que a gente põe, você já botou também, eu já botei. É verdade, irmãs. Não é só na sua casa, não. Você olha para os meninos e fala assim, meu Deus, mas como é que eu vou viver? Vou fazer os treinos na igreja. Como é que eu vou fazer isso? Deus, o Senhor me chamou para pregar. O Senhor me chamou, sei lá, para ser pastora de home. O Senhor me chamou para fazer não sei o quê. Como é que eu vou fazer isso? Sendo que eu tenho esses meninos aqui remelento que eu não consigo fazer nada. Eu já falei isso com o Senhor uma vez, irmãos. Eu tinha só 2 filhos. Eu achava, meu Deus, que eu não tinha vida para nada. Dormir, comer, meu Deus. Isso aí era luxo. 2 filhos eu tinha só. Aí eu cheguei chorando um dia numa conferência, Senhor. Como é que o Senhor me chama para pregar? Como é que o Senhor me chama para fazer tal coisa, Senhor? Sendo que eu não tenho tempo para nada, esses meninos vão me enlouquecer. Aí Deus me pegou naquele dia, Ele me deu um sacoalhão e falou bem assim, minha filha, presta atenção, se toca, se orienta. Não, Ele falou comigo assim, minha filha, seus filhos não vieram para te parar, eles vieram para te impulsionar. É através dos seus filhos que você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Presta atenção! Seus filhos não são impedimento para você fluir naquilo que Deus te deu. Você é teu próprio impedimento. Para de colocar a culpa nos meninos, aquilo que os meninos não têm culpa. Isa, você está falando que é fácil? Óbvio que não. Minhas amigas estão aqui, elas conhecem minhas batalhas. Nós conhecemos as batalhas umas das outras. Mas nós fizemos algo. Senhor, eis-nos aqui para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, para minha casa e para minha família. É uma disposição de coração. Para falar, Pai, eis-me aqui. Para desfrutar, para viver. Eu não sou egoísta a esse ponto. Sabe por quê? Deixa eu falar outra coisa para você. Não adianta você ser boa em alguma coisa.
Eu tenho amigas que são muito boas. Boas mães, boas educadoras, boas não sei o quê. São crentes pra caramba. Aí você conversa com a mulher, uma bênção de Deus. Aí eu falo assim, minha filha, você tem que contar isso aí tudo que você sabe pros outros. Ah, não, mas é que eu não tenho tempo. Eu conto pras minhas crianças. Não adianta você ser bom e ficar de boca fechada. Fala pra mim aqui, do que adianta você ser bom em alguma coisa, sendo que você não abre a sua boca? A gente precisa colocar a nossa voz no mundo. Tô falando que você tem que pegar o microfone e tagarelar aqui não. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Mas é não se acovardar diante daquilo que Deus já falou com você e você já sabe. Não sou eu que tô falando, é o Pai que tá falando com você. Tá ministrando teu coração e você já sabe. Ninguém é bom de boca fechada. Não adianta você ser bom e ficar de boca fechada. Abre aí, vamos abrir a Bíblia. Tem Bíblia também, irmãos. 2 Timóteo 2:2. Olha que interessante que Paulo está escrevendo para Timóteo. Fala assim: e o que de mim... Não precisa colocar não, eu leio aqui. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Presta atenção, o que você ouviu de mim, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Vocês estão entendendo o que Paulo está falando? Felipe, o que você ouviu de mim, você ensina para outros caras, para caras idôneos, que vão ensinar para outros caras. Paulo está fazendo uma convocação para a gente. Não fique de boca fechada. É necessário que você ensine. É necessário que você não seja bom apenas dentro de casa, mas que as pessoas vejam o quanto você é bom dentro de casa, para que elas passem a ser boas dentro de casa também, para que elas ensinem outras mulheres a serem boas dentro de casa também, para que essas mulheres ensinem outras mulheres a serem boas donas de casa também. Esse é o nosso compromisso, a nossa responsabilidade. Eu queria tanto que você saísse nessa noite batendo no peito falando: Jesus, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso talvez, mas eu tenho intenção. Eis-me aqui, Jesus. Eu não quero viver abaixo daquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero ser bom em alguma coisa e ficar de boca calada. Eis-me aqui, conta comigo, Jesus. E aí essa é meio que uma introdução. E eu quero falar, na verdade, outra coisa, irmãos. Outra coisa. Por isso que eu falei, eu não sei para onde vai caminhar esse negócio. Mas vocês estão entendendo? Vai pegando aí, vai quebrando em blocos. Quebra em blocos. Mas eu quero falar para vocês de coisas que eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido sobre isso, que ninguém é bom de boca fechada. Pronto, eu conectei aqui, Felipe. Esse é o tema aí. Marcos 4, 35, 41. Não vai dar para eu ler. Eu acho, mas eu vou ler. São 27 minutos já, é impressionante. Eu pensei que passava rápido só no cinema, mas aqui também. É um mistério. Você já sabe essa passagem. Naquele dia, sendo tarde, eu já preguei sobre isso algumas vezes, mas eu quero começar daqui. Passemos para outra margem. Jesus falou, passa para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, os outros barcos o seguiam. Levantou-se grande tempestade. Diga comigo, grande tempestade. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que ele estava se enchendo de água. Jesus estava dormindo, irmãos. Dormindo, repita comigo, dormindo. Os discípulos despertaram ele e disseram: mestre, você não se importa que a gente pereça? Você não se importa, não? Jesus levantou, repreendeu o mar, falou: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, tudo ficou muito tranquilo. Aí Jesus virou para ele: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Coisas que tenho aprendido nesses últimos anos. Primeira coisa, muitas vezes as tempestades que chegam nas nossas vidas, elas não fazem novas rachaduras no barco da gente. Às vezes faz, mas geralmente não faz. É igual a chuva. Quando cai a chuva, a gente só vê a goteira, Aline, quando chove. A tempestade, geralmente, ela não faz novas rachaduras no barco, mas ela mostra as rachaduras que já existiam no barco. Vocês estão entendendo? Vou repetir. A tempestade muitas vezes não faz novas rachaduras. Às vezes faz. Às vezes faz. Mas a tempestade mostra, Ana, as rachaduras que já existiam no barco.
A chuva, ela mostra a goteira que já existia no seu telhado. Com os discípulos foi assim. Veio a tempestade. E Jesus estava fazendo o quê? O que Jesus está fazendo? Dormindo. Jesus estava dormindo. Jesus estava no barco, sim ou não? Só que Jesus estava dormindo. E aquela tempestade, ela mostrou algumas coisas para aqueles discípulos. Se Jesus estava dormindo, vamos falar que é verdade, gente. Se Jesus estava no barco, o barco ia afundar? Não, né, irmãos? Jesus já tinha falado que ele era o Filho de Deus, que ele havia de morrer. O barco ia afundar? Não ia afundar. Ia dar algum problema para os outros? Não ia dar. Mas os discípulos acreditaram nisso? Não. Jesus continuou dormindo por quê? Porque ele quer. Porque tem hora que ele vai dormir. Porque ele quer. E não quer ser acordado também, eu acho, tem hora. Mas eu já vou explicar. A tempestade revelou algumas coisas daqueles discípulos. Primeira coisa, incredulidade. E aí as tempestades na minha vida, nesses últimos anos, elas não fizeram novas rachaduras no meu barco, não. Fizeram, não. Só que elas mostraram várias rachaduras que tinham no meu barco, na minha casa, no meu casamento, na minha família, na minha maternidade. Foi um caos. Primeira delas, incredulidade. Mostrou para os discípulos, mostrou para mim também, Ana. Um terror. Quando ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, não importa que nós perecemos. Senhor, não importa. Parece eu perguntando: Senhor, o Senhor não se importa que a minha situação financeira está desse jeito? O Senhor não se importa com as coisas que estão acontecendo contra nós? O Senhor não se importa? Aí imagina Jesus respondendo: se eu não me importasse, eu não estaria no barco com você, né? E a incredulidade, ela é uma rachadura que é terrível. Que é terrível. Como que o barco afundaria se Jesus estava nele? E aí é interessante que é assim, ó. Os discípulos não eram nascidos de novo, gente. Veja. Os discípulos não tinham Jesus vivendo dentro deles. Eles foram incrédulos. Veja comigo. Eles foram incrédulos. Eles não tinham Jesus vivendo dentro deles. Só que muitas vezes nós agimos como os discípulos, tendo Jesus vivendo dentro de nós, que aí é o pior ainda. Jesus não está só no barco, ele está dentro. Veja, e as escrituras dizem: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor está comigo, Vera, o que poderá vir contra mim? Se Deus está comigo, serpentes e escorpiões não me causarão dano. Mas quando a tempestade vem, muitas vezes nós agimos como os discípulos: Senhor, o Senhor não está nem aí com o que está acontecendo na minha vida, não. Isso é incredulidade. Você não acredita que se Jesus está no seu barco, nada de ruim vai acontecer. Pelo contrário, você espera que o ruim vai acontecer. Eu era assim, eu esperava que o pior fosse acontecer. Incredulidade. E às vezes tinha hora que eu parecia que Jesus estava dormindo mesmo. Jesus, o Senhor não está agindo. Jesus, o Senhor não está fazendo. Mal sabia eu que Jesus de fato queria que a tempestade chacoalhasse o meu barco, para mostrar o que é que nós precisávamos arrumar. Porque do jeito que estava, não tinha como chegar do outro lado, não. Outra coisa que apareceu, outra rachadura do meu barco. Primeira, incredulidade, irmãos. Segunda coisa, egoísmo. Preguiça. Mimada eu era. É sério, irmão. Eu estava preocupado com os meus interesses. Eu só não dizia que era isso. Mas no fundo era isso. Vou dar um exemplo clássico aqui. Eu estou abrindo meu coração. Esses não vou fofocar disso aqui para os outros, não. Pior que tá ao vivo. Ixi, me ferrei. Quando eu tive meu primeiro filho, eu tive empregada, sabe? Tem alguma coisa contra as empregadas? Claro que não, né, Isabela? É uma bênção. Quero te contar algo, presta atenção, ouça com carinho.
Quando eu tive meu primeiro filho, eu de verdade, Jess, você vai rir, eu sei, pode rir, é ridículo. Eu achava que eu não podia lavar uma louça, Felipe. Por quê? É sério. O Lourenço já tá rindo. Porque o menino mamava muito. É complexo. Como é que eu ia fazer o almoço? Lavar roupa? Não dá, irmão. Não dá, irmãos. Um filho não dá. Aí com 3 você aprende que dá. Aí com 1 não dá. Concordo com você que não dá. Eu achava que não dava. E aí eu tinha ajudante, tinha empregada, tinha não sei o que, uma benção, me ajudou muito. Mas aí quando nós viemos para Curitiba, o que aconteceu? Amiguinho, quando eu cheguei aqui, no outro mês o meu marido quebrou com a sociedade que ele tinha. O cara falou assim, ó, você vai embora, você vai ficar sem cliente, ou seja, você tá no olho da rua. E acabou. Graças a Deus que na época a gente tinha bastante dinheiro investido e tal. Mas aí Vinícius falou assim, olha gata, não tá entrando dinheiro, então é o seguinte, vou cortar a empregada, né? Você sabe como é que é? Então você vai ter que cuidar de casa sozinha. Ai, irmãs! Pensa numa pessoa que virou outra pessoa. Eu! É verdade, vocês estão rindo, mas é trágico. E aqui, detalhe, eu tenho que ir rápido. Essa época, eu já era lead peça no cinema, Aline. Você nem sabia dessa conversa, né? Eu era tão boazinha, crentezinha, ninguém nem imaginava. Eu já era lead peça no cinema. O Helder botava a gente pra pregar. E eu pregava, pregava. E dentro de casa, quando eu ia passar o rodo no chão, menina, faltava bufar. Eu era igual um dragão. Se o Vinícius viesse e passasse por cima do pano que eu passei, então eu soltava fogo, irmã. Eu cuspia fogo no homem. Ódio, irmão. No fundo do meu coração eu falava assim, eu não nasci para isso, Senhor. Eu falando com o Senhor. E o Senhor estava com muita dó de mim. Eu não nasci para isso, Senhor. O Senhor sabe, pelo amor de Deus, já restaura as minhas finanças agora em nome de Jesus. Porque o Senhor sabe o tanto que eu aguento na minha vida. Eu tenho 2 filhos, o Senhor não sabe. Se o Senhor mandou 2 filhos, como é que o Senhor não manda ajuda? Olha só, gente, misericórdia. E Deus tendo paciência comigo. Um dia eu tava com tanta raiva limpando as coisas, mas com tanta raiva. Eu não sei como é que o meu pessoal não passava mal de comer a minha comida, irmãos. Era boa, mas eu fazia com tanto ódio. Amargo. Veneno, cara. Veneno. Seu nariz que eu jogo esse sapato daqui, rapaz. Senti aquele dia sem vergonha. Sem vergonha. Comeu até lamber os beijos. E aí Deus falou pra mim, sabe o que Deus falou pra mim? Falou assim, ó. Ô Isabela, eu tava limpando a casa. Ele falou assim, ó, se é pra limpar com essa raiva, pode parar, hein? Aí eu falei, opa, é isso que alguma voz está falando comigo aqui? Aí ele falou bem assim, é o seguinte, você acha mesmo que eu preciso de você pregando lá no cinema? Você acha mesmo? Você acha mesmo que eu não posso levantar qualquer um pra pregar ali? Você acha mesmo que eu preciso de você pregando lá no cinema? Eu não preciso. Só que dentro da sua casa eu preciso de você, porque esses filhos eu entreguei pra você. Esse marido eu dei pra você. Então, minha filha, eu preciso que você aprenda a amar estar dentro de casa, a amar cuidar dos seus. Porque o amor não procura os próprios interesses. E você é uma mulher que procura os seus interesses. Você quer descansar, você quer ter teu tempo, você quer ter tranquilidade pra ir pregar. Só que você não quer se doar pelos seus e transformar a tua casa num lar pros seus morarem. Aquilo foi terrível, irmãos. E sabe por quê? Muitas vezes na nossa vida a gente se embeleza, a gente acha no máximo os pregadores. Olha que fulano que prega, adoro ouvir esse fulano que prega. A gente acha o máximo pessoas que pregam bem. Só que a verdade é que qualquer vagabundo prega, irmão. Infelizmente, desculpa a palavra, mas quantas coisas nós estamos vendo aí, pregadores maravilhosos, com uma vida desgramada. Não se iluda com gente que pega no microfone e fala coisa bonita que você quer ouvir. Jesus, ele não está procurando por isso. Ele está procurando pessoas que pregam sem precisar pegar no microfone. Pregam com a vida, pregam dentro de casa. Você sabe por quê? Porque dentro da sua casa você é aprovado para o ministério lá fora.
Se os meus filhos não me enxergarem servindo com amor, servindo com alegria, fazendo por eles, cuidando do meu marido, eu não presto para estar aqui falando com vocês. Eu não presto para escrever porcaria nenhuma. Vocês podem pegar isso aqui e rasgar. Porque Deus não precisa disso. Vocês acham mesmo que Deus se ilude com uma coisa dessa? Deixa eu passar para a próxima. A palavra de Deus diz que a gente precisa ser padrão entre os fiéis. Em nenhum momento ele está falando para Timóteo aqui, para Timóteo ser padrão. Tudo bem, ele está falando padrão na palavra do que falamos. Mas Timóteo não está falando assim, seja padrão de performance. Seja padrão de homilética. Seja padrão de hermenêutica. Mas ele está falando, seja padrão naquilo que você fala quando você está no meio das pessoas. Seja padrão em como você vive. Seja padrão em como você trata as pessoas. Seja padrão na sua confiança em Deus. Seja padrão na sua pureza. Seja íntegro. Se não for tudo isso, o resto não presta. Outra coisa que eu aprendi. Mas tudo isso dói, tá? Isso não é um negócio que você aprende do dia pra noite, não. É difícil. Você engole o teu orgulho. Você engole, aquilo vem te amassando. Até ficar bom. Eu não tava nem aí se os meus filhos eram pequenos e precisavam comer da minha comida. Gente, isso é tão sério. Depois a gente fala de outra vez. Outra hora a Aline fala disso pra vocês. E como é importante isso. Eu não sabia que os meus filhos precisavam ser ensinados por mim. Coisa simples, um homeschooling, um after schooling. Aprendi com você. Eu não sabia. Conversando com uma amiga minha, com a Kedma aqui. Ela falou um negócio muito profundo. Ela falou assim, Isa, a gente estava com ajuda. Gente, eu não sou contra a ajuda, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo, né? A Kedma estava com ajuda todo dia. Porque ela falou assim, vou parar de cozinhar, cansei de cozinhar. Ela falou assim, Isa, deu 2 meses. Eu ouvi meu filho mais velho falando assim, nossa, a minha mãe nunca faz estrogonofe pra nós. E ela falou, como eu não faço? Esse menino já esqueceu do tanto de estrogonofe que eu fiz pra ele, do sabor do meu estrogonofe. O Espírito Santo falou pra ela, você sabe o que você precisa fazer, né, minha filha? Estrogonofe. Tem tempo para todas as coisas. Eu sei que a gente vai voltar a ter ajuda num momento oportuno. Mas eu estou numa fase muito especial dos meus filhos agora. É muito importante que eles entendam que a mamãe ama cuidar deles. Isso não vai ser tirado do coraçãozinho deles. Isso não vai ser tirado. Não é tudo que a gente pode, que a gente deve, minhas irmãs, meus irmãos. E não é só isso que eu quero falar, passar para frente. Outra coisa que nós tivemos que aprender como família. Que a nossa família, anote isso, que a nossa família precisa de direção. Uma das coisas mais difíceis para nós, para mim e para o meu marido, o Vini pode contar isso em uma outra oportunidade. O meu marido era completamente sem direção na vida. E eu completamente histérica, irmãs. Vocês podem imaginar isso? Não entendi. A risada. Vinícius sem direção. Fábio, segura. Vinícius sem direção. Vinícius era assim, gente. Eu faço dinheiro. Quer ir lá comprar, compra. Quer ir morar onde? Vamos morar. Gente, pra nós, a gente vir pra Curitiba, você acha que foi meu marido que bateu na mesa e falou assim, vamos pra Curitiba porque Deus deu uma direção pra nós? Que nada, irmã, direção. Ele tava indo pra onde o vento soprava pra ele. Onde dava mais dinheiro ele queria. E eu mandando. A rachadura da nossa casa era enorme. Porque quem não tem direção, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar presta. O Vini não liderava a nossa família. Ele era o cara que fazia dinheiro. Escuta, e existe uma grande diferença entre ser o cara que faz dinheiro e o cara que lidera uma casa. Você não foi chamado para fazer dinheiro, você foi chamado para liderar a sua família. Enquanto você fica batendo no peito achando, eu sou o provedor dessa família, eu sou o bobozão, o provedor dessa família. Você não é o provedor da sua família. Você é o sacerdote da sua casa. O provedor da sua família tem um nome, Jesus.
E aí Deus começou a mexer nas nossas estruturas. E aquilo foi muito difícil. E um dia o Cal falou pro meu marido assim: deixa eu te falar uma coisa, Deus tem um mistério com você. Você não é apenas chofé dessa família, não. Mandou na lata do Vini. Você não é apenas chofé dessa família. Deus tem um mistério com você. Deus chama você para o ministério também. Você não é um chofé dessa família. Deixa eu te falar, meus irmãos. Se a tua família, se os teus filhos não estão sentindo segurança em você, repense o que você está fazendo. Você sabe por quê? Eu falei bem no olho do meu marido assim: meu bem, eu prefiro ficar sem dinheiro. E realmente, nós ficamos bastante sem dinheiro, irmão. Inclusive, vocês podem orar por nós para começar a parar de ficar sem dinheiro. Ficar com o dinheiro agora. Porque já deu, né, que tinha que dar, irmãos. Misericórdia, Senhor. Já deu. Já deu, Bruno. Ri não, Bruno. Ri mesmo e consegue um emprego lá no dólar lá. O que eu falei? O que eu ia falar? Ok. Falei pro Vinícius assim: amor, é o seguinte. Sabe o que tá me matando? Eu falei pra ele: Ana, sabe o que me mata, Vinícius? Não é você falar pra mim assim: amor, não tem dinheiro pra comprar o sapato que você quer. Eu não tô nem aí, não. Tô nem aí. O que me mata é olhar pra sua cara e você não saber pra onde você tá levando a gente. Sabe por quê? A sua família, ela não precisa de riquezas. É bom ter dinheiro, claro que é. Não tô falando que não, ninguém é hipócrita aqui. Mas a sua família não precisa de riqueza, só que a sua família precisa de direção. A gente lida às vezes com a falta de dinheiro, Felipe. Só que a falta de direção, ela é destruidora. Se a tua família está se sentindo sem direção, estou falando para os homens aqui, a culpa é sua. A culpa é sua. Você precisa dar direção para a sua casa, para a sua família. É você falar: hoje meu marido é outra, me arrepia assim, ó. Que meu marido mudou da água pro vinho, irmãos. Da água pro vinho, mas foi difícil. A gente teve que passar por muita coisa. E aí ele vira pra mim e fala assim: ó, você para de chorar. Ele fala assim pra mim: para de chorar. Com esse negócio que tá faltando esse trem pra fazer o livro, tá faltando não sei o quê. Para de chorar. Para de chorar e para com essa conversa. Nós não vamos voltar pra Vitória de jeito nenhum. Você para de conversa, porque eu sei o que Deus me falou e é aqui que nós vamos permanecer, é assim assado que nós vamos fazer. Aí eu falo: meu Deus, Marvel. É o marido, irmãos. É assim que é. É por isso que a gente tem crescido como família, porque ele entendeu que ele precisava nos dar a direção. E eu vou ter que terminar daqui a pouquinho. Outra coisa, que a rachadura que mostrou no meu barco, gente, não tinha direção, né? Lembra que eu falei que eu era mandona, que eu era rixosa? Meu marido... daquele jeito que só Jeová tem misericórdia. Mas olha que interessante. Você acredita que eu não percebia que meu marido era assim? Sabe por que eu não percebia? Vou te contar um segredo. Porque ele me dava dinheiro. Sério. Não, eu estava com ele por causa de dinheiro, não é isso. Mas ele me dava dinheiro. Então eu tinha dinheiro, Aline, para comprar a bolsa que eu queria, para viajar na hora que eu queria, para comprar o que eu queria na hora que eu queria. Era tipo assim. Pra que eu vou reclamar do homem desse, irmãs? Só que depois que Deus tirou aquilo que estava, como é que eu posso dizer? Aquilo que estava, como é? Distraindo, sabe? Embaçando, distraindo. Aquilo que estava distraindo a rachadura, aí entrou água dentro do barco. Aí eu falei: meu Deus, mas o que nós estamos vivendo, irmãos? Tá tudo errado. Como que a gente falava que o nosso casamento estava bom? Tá péssimo. Tá ruim. Deus não permitiu a tempestade para matar a gente, mas para arrumar as rachaduras no nosso barco. Não tinha como a gente chegar aqui hoje e falar para vocês com um barco rachado daquele jeito que estava lá atrás. Outra coisa no meu coração que veio muito forte. Eu aprendi que o orgulho estava me matando, Aline, me matando. Porque quando a coisa começou a ficar ruim demais, meu marido virou para mim e falou bem assim: amor, falimos. Você não está entendendo. Falimos. Eu olhei pra ele e falei bem assim. Falei não, pensei. Que eu não sei o que é pior. Pensei, falei bem assim: se fosse eu, isso não tinha acontecido. Não falei, pensei. Falei não, pensei.
E muitas vezes, nem adianta, gente, você esconder de vergonha não, porque eu sei que na sua casa acontece isso. De você muitas vezes pensar que você é melhor do que o seu marido. Tá vendo? Ele faz errado sempre. Oxe. Se fosse eu que fosse no mercado, eu faria melhor. Orgulho, achar mais de nós mesmos do que deveríamos achar. Só que deixa eu te falar, a palavra de Deus diz que ele resiste ao orgulhoso. A palavra resistir é... Gente, a palavra resistir é péssima. Horrível. E eu experimentei disso. A palavra resistir é lutar contra. Batalhar contra. Ou seja, quando você está na posição de orgulho contra seu marido, contra seus filhos, contra seus pastores, contra essas pessoas, seus amigos, Deus está batalhando contra você. Ele está against you. É verdade. Você acredita, Bruno? Eu achando que Deus era comigo, Deus estava contra mim? Senhor, como pode, mas eu não sou melhor aqui? E o orgulho, ele é bastante interessante, o orgulho. Ele é assim, ó. Quando seu marido erra, eu tô dando exemplo de marido porque eu sou mulher, tá? Mas pode ser vice-versa aí, ok? Quando seu marido... Não, é assim, ó. Quando seu marido faz dinheiro... Vou falar a verdade, que é assim que é. Que nada, eu tô contando os podres de vocês tudo. Quando o marido faz dinheiro, você fala assim, que bênção. Esse homem só tem sucesso porque tem uma mulher do lado dele. O sucesso dele é o meu sucesso. A riqueza dele é a minha riqueza. É ou não é, irmãs? Ninguém responde, vocês são tudo cara de pau, né? Eita. Ainda bem que eu conheço a raça. Nossa, seu dinheiro é meu dinheiro. Seu troféu é meu troféu, Felipe. Você venceu, né, Jai? Mas aí quando o marido fale, que aí foi ele que fez o negócio errado. Eu não tenho parte com isso, Senhor. Por que eu estou sofrendo as consequências que esse homem? O erro é dele, irmãos. Só que a palavra de Deus diz: ai, se unirá a sua esposa, serão uma só carne. Quando você acerta com ele, minha filha. Quando ele acerta, você acerta com ele. Mas quando ele erra, você erra com ele também, minha filha. E aí você tem que ir lá embaixo ajudar ele a não arrumar a bagunça junto. Quanto mais orgulhosa você for, mais difícil fica. E eu me oponho a você. Ai, que terror. Terror. Isso foi muito duro para mim, poder olhar para o meu marido e engolir, querendo matar ele, queimar ele vivo, pendurar ele de cabeça para baixo em algum lugar. De falar assim, meu bem, nós estamos juntos, do seu lado eu não saio, daqui ninguém me tira. Quero te matar, caramba. E Jesus foi quebrando o meu orgulho. Até eu entender que as batalhas dele eram minhas batalhas. Que a frustração dele era a minha frustração. E que se eu não estivesse junto, não ia dar certo. De entender que eu não era melhor do que ninguém. De entender o quanto eu era difícil. Meu Deus. De entender a dificuldade que era para aquele homem me aguentar. 11 anos. Gente, eu sou uma boa esposa, tá? Também não sou um terror, não. Eu tô me pintando como um terror. Não é assim. Ai, Jesus. Nem sei onde eu tô, não sei onde eu parei. Não sou um terror. Eu vou caminhando pro final. E aí o orgulho, ele é tão complexo, que não era só orgulho pro meu marido, contra o meu marido, né? Era um orgulho contra Deus. Eu tive que aprender o que era confiar em Deus. Eu não sabia. Eu achava que eu sabia. Até Deus remover o meu Senhor. O dinheiro. Eu achava que eu confiava em Deus até o Senhor remover o meu Senhor, que era o dinheiro. Eu achava que não. Sabe por que, Aline? Eu nunca tive dificuldade em dar nada pra ninguém. Quem me conhece das antigas aí sabe. Do mesmo jeito que a gente ganhava muito dinheiro, eu dava muito dinheiro pros outros. Tava nem aí. Na minha casa, até hoje assim, você sei. Na minha casa come todo mundo. Vai 1, vai 2, vai 3, vai 10. Quando vê tem 15. Eu nunca tive esse problema. E aí eu questionei Deus, Senhor, sempre fui uma pessoa que gostava de dar as coisas pros outros. Mas ele falava, só que você morre de medo de ficar sem dinheiro, minha filha. O dinheiro é seu Senhor. Tudo aquilo que você acha que você não consegue viver sem é o Senhor do seu coração.
E veja, eu me sentia muito tranquila porque a gente tinha muito dinheiro aplicado. Então, ó, tudo bem, se acontecer alguma coisa, Bárbara, tem o nosso dinheiro ali. Não tô falando que você não tem que ter reserva de emergência, não. Mas a sua confiança não pode estar na sua reserva de emergência. E se ela não tiver mais? E se não tiver o pagamento do próximo mês? E aí, o que você vai fazer? Vai continuar confiando em carros, em cavalos, ou fazer menção do nome santo do Senhor? E tudo começou a desmoronar. Um dia Deus falou pro meu marido assim: Vinícius, sabe aquele dinheiro, aquele resto daquele dinheiro que você tinha aplicado? Acaba com ele. Dá tudo. Falou com ele no secreto, sabe? Só que vocês não acreditar. Deus tinha falado comigo há uma semana atrás e eu não falei nada porque eu pensei que era Satanás. Por Deus que eu falei. Satanás, amiga. Você acha que Satanás é Satanás que falou isso? Falei nada, fiquei quietinha. Aí vem Vinícius uma semana depois, amor, com os olhos arregalados. Amor, você não sabe que Deus falou comigo. Deus falou assim, amor, que enquanto a gente não acabar com todo o dinheiro da conta, vai ficar bem ruim, assim. Aí ele pensando que eu ia falar, você tá maluco? Eu virei pra ele e falei assim, eu já sabia. Deus falou comigo na semana passada. Enfim. E aí, de um dia pra noite, a gente se viu sem nada mesmo, tendo que confiar em Deus. E essa nem foi a pior parte, porque depois disso a gente faliu de fato. Quem tá aqui sabe, negócio da Amazon que aconteceu. A gente faliu, foi um negócio sinistro. Contraímos uma dívida que vocês não têm ideia. Uma dívida que eu nunca tive. Nunca tive na minha vida. Eu não tinha recurso. Gente, eu não tinha recurso. Eu tinha um bebê mamando, bebê de colo. Meu marido chega pra mim e fala, nós temos uma dívida de quase 200 mil reais da noite pro dia. Não temos dinheiro para mês que vem. Não temos o que fazer. Acabamos de comprar essa casa. Você acabou de ter o terceiro filho e é assim que é. E eu com o bebê mamando no meu peito. Falei, tem que terminar. E aí Deus falou pra mim, minha filha, calma aí, sou eu que tô mexendo. Eu pensei que era Satanás tocando nas minhas finanças. Eu pensei várias coisas. E até que um dia Deus falou pra mim assim, para com isso de pensar várias coisas, o que é que você fez errado, o que é que você não fez. Eu tô permitindo que a tempestade chacoalhe você mesmo, porque agora você vai de fato aprender a confiar em mim, porque agora eu tirei o Senhor que estava governando a sua vida. Não é que eu tenho vontade que você seja pobre, não é nada disso. Mas eu tenho vontade que você aprenda o que é confiar em mim, que você desfrute do que é eu prover pra você. E há um dia, o meu sogro sentou na mesa da minha casa e foi um encontro com Jesus ali. E ele falou pra mim assim, minha filha. Eu pensei que ele ia descascar a gente, que ele ia acabar com a nossa raça. Ele virou pra nós e falou bem assim, meus filhos, quero dizer pra vocês que tudo que eu tenho é de vocês. Mas foi Deus falando pra nós ali. Foi o pai falando. Tudo que eu tenho é de vocês. Não se preocupem, porque dinheiro é só dinheiro. Se vocês estão bem, tudo vai bem. A gente vai passar por essa. Eu vou ajudar vocês. Sei lá, irmãos, de maneira sobrenatural. Todo mês o dinheiro tem entrado na nossa conta. Eu não sei, Deus tem dado mais obra pro meu sogro. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que Deus tem nos sustentado até aqui. Só que eu precisei vencer o orgulho de achar que eu fazia melhor do que Deus. Deus, o Senhor está demorando. O Senhor está demorando. Porque durante todos esses anos, sei lá, 2 anos que está vivendo isso mesmo, da falência. Eu falava, Deus, o Senhor está demorando demais. Eu era tão orgulhosa e achava que o tempo de Deus era lerdo demais, que o meu era melhor. Deixa eu te falar, Deus não se antecipa, mas também Deus não se atrasa. E eu falava, Deus, o Senhor me fez promessas, o Senhor falou coisa comigo, está demorando demais. Deus falava para mim, minha filha, você está muito de olho na promessa. Você tem que prestar atenção em quem você está se tornando no meio do caminho. Eu estou interessado em você se tornar alguém. Calma. E aí eu vou terminar com isso. Calma. E aí o Cal sempre falava comigo, Isa, seu problema é a falta de paciência. Você é impaciente. É muito mais questão de tempo do que qualquer outra coisa. Só fica firme. Só não rompe a corda. Só fica firme. Ele já falou muito comigo. Já chegou pra mim e falou assim, você é muito dramática. Ele é uma bênção na minha vida, o seu marido.
Me encheu o saco essa semana, sabe por causa de quê? É brincadeira, irmãos, mas é verdade. Você tá indo na academia, não? Falei, uai, tô. Você não tá postando mais nada? Falei, tá bom, polícia. Hoje eu postei, ele comentou, muito bem, hein? Falei, tudo bem? Polícia. É assim, FBI. E ele fala daquele jeitinho carinhoso, querido, que eu amo escutar, que foi tão necessário pra minha vida. Esqueci o que eu ia falar. Tô esquecendo toda hora, perdendo o que eu ia falar. Mas a verdade é que eu precisei romper, eu precisei vencer todas essas coisas. E uma das coisas mais difíceis pra mim, eu quero fechar com isso, eu escrevi sobre isso tem uns 2 dias. Coisa mais difícil pra mim. Porque eu sempre tentei resolver a coisa do meu jeito. E quando aconteceu, eu ficava, Senhor, o que vamos fazer para resolver essa situação? Me dá estratégia, Senhor, do que eu tenho que fazer? E Deus falou para mim assim, é o seguinte: a sua estratégia é não fazer. Eu quero que você desfrute de não fazer. Que você tenha maturidade para não fazer. Para de enfiar a sua mão, colocar a sua patinha nas coisas que eu não chamei você para fazer. Comece a desfrutar de eu fazendo. E aí eu escrevi esses dias que a gente precisa de muito entendimento para saber o que devemos fazer, Ana. Porque tem horas que Deus vai mandar você fazer. Só que a gente precisa de muita maturidade para entender o que não devemos fazer. Tem hora que você não deve fazer. Você só deve observar Deus fazendo. E nesses 2 anos, é como se eu entrasse num lugar de observar o meu Deus fazer. E o maior milagre não é que a minha situação está resolvida, mas é que eu estou sentindo paz em não fazer. Isso é o maior milagre que está acontecendo comigo, Aline. De desfrutar do meu Pai fazendo. E eu lembrei da história de Josafá, o rei Josafá. Não sei se você já conhece essa história. Josafá, um rei de Israel, muito sábio, muito especial. Ele é bem elogiado. As escrituras dizem assim que ele tinha o coração rendido ao Senhor. E de repente, alguns povos vieram lutar contra Israel. Se ergueram contra Israel. Josafá viu que para eles era impossível ganhar essa batalha. Gente, fica aqui comigo, eu estou terminando, prometo. Era impossível ganhar essa batalha. Josafá teve medo. Só que ele virou e falou bem assim: Deus, para mim é impossível, mas eis-me aqui para saber o que o Senhor pensa disso. O que é que eu tenho que fazer, Deus? Tipo, intervenha, me ajuda. Sabe o que Deus falou para ele? O mesmo que falou para mim. Sabe o que você vai fazer, Josafá? Nada. Eu quero que você não faça nada. Apenas fique parado e veja eu lutando a sua batalha, porque essa guerra não é sua, ela é minha. Aleluia. E o exército de Israel ficou parado, louvando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Deus, o Senhor é bom. Deus, a sua fidelidade dura para sempre. Deus, tu és grande. E eles viam o Senhor confundir o exército inimigo. Sabe o que aconteceu? Os inimigos começaram a se matar entre si. E as escrituras dizem que Israel passou 3 dias entulhando mortos. Que Deus tinha permitido que o exército inimigo se matasse entre eles. Josafá não precisou fazer nada. Ele só creu naquilo que Deus tinha prometido. Amigos, minhas amigas, esse livro aqui, ele é produto da minha coragem de não fazer nada. Aleluia. Isso pra mim dói. Aleluia. Obrigado, Pai. Mas eu entendi que quando eu não fazia nada, pela força do meu braço, Deus fazia tudo, Bruno. E hoje eu posso falar para vocês, com muito amor no meu coração, que parece que antigamente eu pregava sobre um Deus que eu ouvia falar. Sobre a fidelidade de um Deus que eu ouvia falar. Que pessoas me contavam que Deus tinha provido para suas casas, tinha provido para suas famílias, tinha provido o salário, tinha provido o dinheiro, tinha provido a comida. Eu ouvia falar, Carol, ouvia falar. Mas hoje eu posso testificar para vocês. Hoje eu caminho com um Deus que eu experimento. Eu caminho de uma provisão que eu experimento dia a dia na minha casa, na minha família.
Queria orar com você nessa noite pra gente terminar esse momento aqui. Falei demais, eu não sei se vocês entenderam alguma coisa. Mas também eu não queria ter muita cartilha. Eu não queria ter muito tópico 1, tópico 2, tópico 3. Eu tô em casa, eu queria abrir o meu coração. Eu sentia de abrir meu coração para vocês. E eu quero orar por você. Talvez você tá passando por dificuldade, você tá passando por tempestade. Você vê que Deus tá chacoalhando a sua casa. Talvez você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui. Falei coisa demais. Mas você se identificou, você falou: Jesus, o Senhor me trouxe aqui para ministrar minha alma. Eu quero orar por você. Deus, muito obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, porque as tempestades, elas não vêm para destruir nosso barco. Elas vêm para mostrar onde a gente precisa ser regenerado, transformado, moldado, amadurecido. Senhor, amadureça o nosso coração. A gente precisa crescer, Pai. A gente precisa crescer, que tem gente esperando para ser alimentada. A gente precisa crescer, porque os nossos filhos precisam de mulheres maduras, de homens maduros. A gente precisa crescer, porque ninguém merece viver com uma mulher criança dentro de casa, com um homem infantil. Essa comunidade precisa de crente maduro. As pessoas precisam de gente madura. Obrigada, Senhor. Nos conserve com constância, Pai. Nos ensina, Pai, a aceitar a Tua poda. A Tua poda, Senhor. O Senhor poda, o Senhor corrige quem o Senhor ama. Nos ensina, Pai. Quero declarar sobre os meus irmãos um abraço do Senhor, que eles sintam-se cuidados, abraçados, acolhidos pelo Teu Espírito. Nos ministra nessa noite, Pai. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, amigos.